Olá, mais uma semana se inicia e hoje é dia de TV ou Esporte. Quero desejar boa noite aos nossos comentaristas. Boa noite, Letícia. Boa noite, Milka, Eline e todo mundo aí em casa. Boa noite, Eline. Olha quem boa noite, Letícia, hoje. Boa noite, Letícia. Hoje sim. Boa noite, Milka. Boa noite, pessoal de casa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos da NBA. E também sobre a semana 15 da NFL, que teve jogo bem acirrado e time que não pontuou. E veja também. O ex-campeão dos meios pesados do UFC, Lyoto Machida, estreia com vitória no Bellator. E a gente recebe no estúdio a lutadora paraibana de MMA, Betty Correia. O TV ou Esporte está no ar. Falando agora de basquete, porque a NBA segue em disputa. Os Kings venceram os Mavericks por 120 a 113. Os Lakers perderam para os Wizards por 128 a 110, com o pior desempenho do craque LeBron James. Apesar disso, seguem em quarto na Conferência Oeste. Em uma disputa de líderes, os Nuggets levaram a melhor em cima dos Raptors e venceram por 95 a 86. O destaque da partida foi Kawhi Leonard, que marcou 29 pontos, mas viu seu time ser derrotado. Como foi, Letícia? Pois é, falando logo nessa partida de líderes, na verdade os Nuggets viraram os líderes da Conferência Oeste com essa vitória em cima dos Raptors, que lideram a Conferência Leste e a NBA em seu total, com um desempenho maravilhoso do seu principal astro, que é o Nikola Jokic. Ele fez 26 pontos, a gente está vendo aí algumas imagens, e o Kawhi, que é o principal astro dos Raptors, marcou 29, só que o time de Toronto sentiu muito a falta do Kyle Lowry, que é também um dos seus jogadores principais, eu diria ali o segundo principal, e o time não soube lidar com a pressão de um time que é muito forte. O Nuggets aí tem um potencial gigante de chegar nas playoffs e tentar avançar o máximo que der. Não souberam lidar e sentiram a falta do Kawhi, mas não foi uma vitória tão fácil assim para os Nuggets, não. O jogo foi muito lá e cá, os Raptors chegaram a liderar mais de 15 pontos, então foi ali no finalzinho, mas uma vitória muito merecida para o time de Denver. E teve a derrota dos Lakers, né? O LeBron James, né, que é nosso destaque na NBA, fez só 13 pontos na partida. Como é que foi isso? Sim, eu sei que você está muito triste com esse resultado, Eline, mas realmente foi uma derrota aí de 128 a 110 para os Wizards, um time que não começou muito bem a temporada, mas como o próprio LeBron falou na coletiva, foi um jogo que foi dominado pelo John Wall, que é um dos dois principais jogadores ali do Wizards. Ele e o Bradley Beal lideram o time, apesar de que eles não se dão muito bem. O John... novidade, né, na NBA? O John Wall marcou 40 pontos, o Bradley Beal 25. LeBron não teve uma noite muito boa e os jovens jogadores do Lakers também não souberam suprir essa necessidade aí, e o Wizards acabou que saiu com essa vitória de uma forma assim fácil, porque o John Wall, ele estava numa noite tão inspirada. Eu acho que ele viu que o LeBron estava chegando e falou: não, eu vou mostrar que eu mando aqui. E realmente, assim, o desempenho dele ditou a partida. Então foi realmente assim uma dominação, e com a performance dele assim em especial. Falando dos Mavericks, mudando agora para os jogos que a gente vai comentar, a gente tinha falado na semana passada sobre o Luka Doncic, né, o calouro que está aí impressionando a NBA, e foi engraçado porque essa semana ele teve meio que uma tour de vingança. Ele foi escolhido com a terceira escolha da draft pelo Dallas Mavericks, que trocaram com o Atlanta Hawks para poder... Eles estavam em quinto e trocaram para escolher ele em terceiro, e ele jogou contra os times que não o escolheram. Jogou contra o Phoenix Suns e contra o Sacramento Kings. Não foi assim tão positivo, porque acabou perdendo para os Suns, os Mavericks, e acabou perdendo para os Kings também. Só ganharam do Atlanta Hawks aí por 114 a 107. Mas o Luka, assim, individualmente teve um desempenho bom. Inclusive nesse jogo aí com os Kings, ele marcou 28 pontos, e o carinha que foi escolhido em segundo lugar, o Marvin Bagley, terceiro, nem jogou. E o técnico do Kings até fez um comentário sobre depois, meio que querendo o Doncic na equipe, mas o Kings deixou essa oportunidade passar. Que pena. E tem Potiguar brilhando nas zonas. Encerrando a temporada 2018 do CB Surf Junior Tour, a etapa final foi disputada em Salvador, na Bahia.
O jovem natalense Matheus Senna saiu vitorioso nas categorias Sub-16 e Sub-18. Essas conquistas deram ao garoto o título de campeão brasileiro Mirim e Júnior. Parabéns, Matheus, que vem aí dando muito orgulho ao esporte do Rio Grande do Norte. Na NFL, o Chicago Bears venceu os Packers por 24-17. Pittsburgh Steelers e New England Patriots protagonizaram mais uma vez um dos jogos mais aguardados da temporada. A partida terminou em 17-10 para os Patriots. Os Eagles bateram os Rams fora de casa. O quarterback Foles voltou a assumir o lugar de Wentz e garantiu mais uma vitória para a equipe da Filadélfia, que ainda sonha com os playoffs. E pela primeira vez em 5 anos, os Chargers bateram os Chiefs por 29-28 e garantiram a classificação para a próxima fase. Letícia, como foram esses jogos aí? Pois é, esse contra os Chargers e com os Chiefs realmente foi um dos mais aguardados. Tanto porque são rivais ali diretos, né, da AFC Oeste. Tem agora o mesmo resultado geral, 11 vitórias e 3 derrotas. E porque do lado dos Chargers, né, vinha essa vontade muito grande de finalmente vencer os Chiefs. E foi de uma forma sensacional. Mais uma vez a gente teve um jogo sendo decidido aí nos últimos segundos. Os Chargers conseguiram marcar um touchdown que foi até assim visto pelos juízes depois, foi preciso ser revista a jogada, mas o touchdown estava valendo e eles tentaram aí uma conversão de 2 pontos, que foi o que decretou essa vitória e a volta dos Chargers para as playoffs, né, que fazia muito tempo que eles não conseguiam avançar para essa próxima fase, e aí liderados pelo Philip Rivers, que é um dos quarterbacks assim, mais underrated da NFL, é aquele que é sempre sólido e que muita gente não dá o reconhecimento. Conseguiram essa vitória em cima de um grande rival e com certeza aí vão ter uma boa campanha nas playoffs. Falando agora de Bears e Packers, de outra rivalidade, e essa a mais tradicional da NFL, eu acho que todo mundo em Chicago agora deve estar em festa, porque finalmente o time conseguiu montar uma campanha sólida na NFL. Com essa vitória em cima do maior rival, né, o Green Bay Packers, eles conquistaram a NFC Norte, né, então tem esse título já, estão nas playoffs e ainda meio que eliminaram os Packers do Aaron Rodgers, que não teve um jogo muito bom, foi interceptado, e os Packers aí estão num limbo, porque demitiram o técnico já, o Mike McCarthy, agora estão com o interino. O Aaron Rodgers sofreu algumas lesões, não jogou muito bem esse final de temporada e agora, pela primeira vez em muito tempo, eles não vão para as playoffs, né? Estão vendo aí o principal rival seguir no lugar que eles conquistaram ano passado. Então vai ficar bem complicado aí, a gente vai precisar acompanhar como é que vai ser essa história em Green Bay. Aí falando desse jogo do Eagles e do Rams, foi interessante porque os Eagles ainda estão nessa luta por um lugar no playoff, apesar de que eles foram campeão do Super Bowl no ano passado, né? Estiveram com o começo de temporada muito assim abaixo do esperado e agora que eles estão tentando reverter isso, essa vitória com certeza contou muito para essa campanha, principalmente porque foi em cima do Rams, né? Em Los Angeles, então não tinha desculpa de frio essa semana, viu, Jared Goff? Os Eagles conseguiram essa vitória em cima do time dos Rams, um jovem time que pode chegar muito bem à final do Super Bowl. Do lado dos Rams, fica aí a dúvida para o Sean McVay, o técnico da equipe, porque já é a segunda derrota seguida, né? E você não quer acabar a temporada e ir para os playoffs com um retrospecto negativo. Então, precisar ver o que é que está dando errado nessas últimas semanas para os Rams. Vamos ficar acompanhando. E chegou a hora de ver o que rolou de melhor nessa semana. Confira no Giro Esportivo. Muito boa noite a todos! Essa semana foi bem agitada para o mundo do esporte. Vamos conferir o que aconteceu de mais interessante. Este fim de semana foi de Mundial de Natação. A competição aconteceu na cidade de Hanhu, na China. A equipe brasileira voltou vitoriosa, com 8 medalhas no total, 2 ouros e 6 bronzes. O destaque da competição foi a prova de revezamento masculina dos 200 metros livres. O Brasil bateu os favoritos e conquistou o primeiro lugar. A Rússia e a China completaram o pódio.
O curioso é que todas essas 3 equipes nadaram abaixo do tempo recorde mundial, mas essa marca agora pertence ao Brasil. 6 minutos, 46 segundos e 81. Na quinta-feira, o sorteio para definir os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2019 aconteceu na sede da CBF. O Rio Grande do Norte tem 3 representantes, o América, o ABC e o Santa Cruz de Natal. O Alvirrubro vai enfrentar o Sobradinho, do Distrito Federal, fora de casa. Já o Alvinegro pega o Galvez, do Acre, também fora de casa. O tricolor potiguar vai jogar a primeira fase em Natal, contra o Tupi, de Minas Gerais. A competição começa no dia 6 de fevereiro. Na manhã de hoje aconteceu outro sorteio, mas dessa vez para decidir os confrontos das oitavas de final da Champions League. Dentre as partidas mais acirradas, vamos assistir o Liverpool, da Inglaterra, enfrentando o Bayern de Munique, da Alemanha. Os primeiros jogos dessa fase estão previstos para acontecer somente nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. E a quarta-feira foi de título internacional inédito para o Atlético Paranaense. No jogo de volta da final da Sul-Americana, o Furacão jogava em casa, na Arena da Baixada. Após o empate por 1-1, a decisão foi levada para os pênaltis, e quem conquistou a vitória foi o time brasileiro, com um placar de 4-3. Obrigada, Letícia, por mais um giro. E no último sábado teve estreia de Lyoto Machida no Bellator 213. O brasileiro derrotou por decisão dividida o compatriota Rafael Carvalho no Avaí. O ex-campeão do UFC não teve vida fácil em sua estreia. Os juízes apontaram vitória de Lyoto por decisão dividida. Finalmente, a estreia de Lyoto no Bellator, estava todo mundo esperando. Como foi esse confronto, Aline? Pois é, depois que o Lyoto saiu do UFC, né, depois da vitória dele em cima do Vitor Belfort, muita gente especulava como seria essa estreia dele no Bellator. O irmão do Lyoto, o Shinzo Machida, já está no Bellator há um bom tempo e a gente estava esperando, né, realmente essa luta. Ele não lutou com um lutador qualquer, ele lutou com um ex-campeão da categoria, né, o Rafael, e não foi uma luta muito fácil, né. O Rafael, o Lyoto é muito bom na parte em pé, ele usa muito contragolpe e o Rafael não respeitou muito essa estratégia. Ele foi para cima, o Lyoto também é muito bom no chute, só que o Rafael acabou ganhando nessa parte porque o Rafael é mais alto, ele tem uma envergadura maior e tem um maior alcance. Então ele conseguiu achar o Lyoto dentro do cage, conectar vários golpes. Já no primeiro round, o Lyoto já ficou com o nariz sangrando, levou um golpe no rosto, ficou sangrando e isso atrapalhou ele bastante também no segundo round. Ele tentou uma reação melhor no segundo round, mas o round também foi para o Rafael. No terceiro, o Lyoto voltou melhor, conseguiu impor um pouco o jogo, conseguiu umas quedas, tentou finalizar e acabou vencendo esse round, né? Mas, Aline, essa decisão foi dividida mesmo, né? Porque, assim, os juízes têm uma decisão deles, mas para quem estava assistindo, o resultado foi completamente contrário, né? Exatamente, né? Todo mundo estava esperando a vitória do Rafael, né? Porque seriam 2 rounds a 1. O Lyoto, acho que nem o Lyoto entendeu quando foi anunciado o campeão, né? O Lyoto não foi melhor na luta, não sei como os juízes conseguiram ver, né, essa vitória dele dentro do Bellator, mas foi muito bom para ele porque ele já saiu desafiando o campeão da categoria dos médios, o Mousasi, e para o Rafael foi muito ruim porque ele poderia vencer o Lyoto e conseguir a revanche, né, com o Mousasi, que foi quem tirou o cinturão dele, né? Então ele deu um passo para trás. O Lyoto é mais conhecido, né, mercadologicamente falando. Estava estreando, então talvez é mais interessante para o Bellator ter o Lyoto como campeão, então pode ter influenciado. Essas coisas influenciam. Também teve outro brasileiro, né, o Neyman Gracie, que é da família Gracie, né, aquela família Gracie que a gente sabe que desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro. Ele vem ganhando espaço dentro do Bellator e ele venceu o GP e está avançando, né? Se ele conseguir vencer um GP, ele disputa o cinturão da categoria. Então a gente tem muita coisa, tem muito brasileiro se dando bem no Bellator. Vamos aguardar. E agora um rápido intervalo e na volta vamos receber em nosso estúdio a lutadora de MMA, Beth Correia.